Vamos lá para nossa aula de história. Então peguem a apostila, abram na página 115, nós vamos fazer até a página 119, tá? Então aqui nós vamos ver, ó, objetos que contam história, né? E aí, gente, o que seria isso? Objetos que contam história. Eu vou dar um exemplo da minha família. Nós estamos falando sobre, né, nossos ancestrais, nossos, né, os avós, os bisas. A minha avó, ela tem uma máquina de costura muito antiga, e minha avó tem um apego muito grande por essa máquina. Por quê? Porque essa máquina foi da mãe da minha avó, que foi da mãe da minha avó. Sabe aquelas máquinas? Hoje em dia as máquinas de costura são eletrônicas, você pisa, né, no pezinho lá embaixo e ela vai costurando. Antigamente não era ligada na tomada que nem hoje, né? Ela tem o pezinho, aí tem, né, aquelas pessoas ainda que tem essa máquina, tem uma correia assim, e aí a pessoa vai pisando. Então cada baixada e levantada, baixa e levanta do pé, aí a agulha vai fazendo o trabalho, a máquina vai costurando. Então ela, né, ficava o dia inteiro assim, ó, o tempo todo o pé para cima e para baixo no pedal. E essa era uma máquina pretinha, não sei se vocês já viram, ela é pretinha, né, bem bonitinha, tem uma mesinha, uma caixa, assim. Então minha avó tem assim um ciúme enorme naquela máquina. Então esse objeto conta a história da minha avó, da família da minha avó. Foi uma herança, uma lembrança que ela tem da mãe dela e da avó dela, tá bom? Então aí esse é um objeto. E aí tem outros objetos que contam história, carro, né? Carros antigos. Como que eram os carros antigos e como que agora os carros estão, né? Antigamente, como que era por exemplo, a máquina de tirar foto, como que era antigamente e olha como está hoje. Então nós vamos ver sobre isso, os objetos que contam histórias, tá? Então aqui, ó, peça a um adulto de sua família algum objeto que conte uma história, igual eu falei para vocês da máquina de costura da minha avó. Uma história interessante sobre ele ou sobre outra pessoa da família. Descreva essa história na linha abaixo. Então pergunte aí pro papai, pra mamãe ou pra avó, alguma coisa assim que conta a história da família de vocês, vocês vão registrar aqui, tá? Depois nós vamos lá para a nossa hora de organizar, tá? Aqui nós vamos fazer, ó, após a história ter sido, aqui no caso, né, forma em dupla e siga as orientações abaixo. Aí, ó, primeiro um dos alunos da dupla contará a história e o colega anotará os pontos principais. É hora de trocar. Quem contou sua história agora escuta do colega e faz as anotações. Após as histórias terem sido contadas, responda junto com as perguntas. Então aqui é um outro exemplo de atividade que tem que ter interação no grupo, porque senão vocês não vão conseguir responder as questões. Quem era o personagem principal da história que lhe foi contada, tá? Então aqui, no caso, se vocês quiserem, vocês podem fazer aí, fazer tipo uma pesquisa, perguntar, uma entrevista. Pergunta, então, faz alguma pergunta para a avó, tá? Contar alguma história da família e vocês respondam. Agora, se vocês acharem que vai ficar bem bacana, eu acredito que fique, a interação no grupo para vocês conseguirem responder, tá? Página 117, ó, você aprendeu que a história de cada um influencia a história do país. Pensando nisso, pesquise jornais e revista ou na internet imagens que retratem situações que você considere coisas boas da atual cultura brasileira e quais serão deixadas para as futuras gerações e coisas que poderiam ser melhoradas. Então aqui vocês vão pesquisar coisas que é bom, coisas boas da cultura brasileira, que vocês considerem boa. Depois, na página 118, vocês vão pesquisar coisas que poderia ser melhorada na cultura brasileira, tá? E aí na página 119, ó, desenhe no quadro o Brasil em que você gostaria de viver e gostaria de deixar para as futuras gerações, tá bom? Então aí vocês façam esse exercício com bastante atenção, né? Caso a professora sempre deixa aqui para vocês assim, não tem como pesquisar na internet, não tem como imprimir, vocês façam uma pesquisa na internet e vocês desenhem, tá? Se não tiver como imprimir e colar, ou não tiver revista nem jornais
do que vocês, né, sobre o assunto que vocês gostariam de retratar, então vocês façam um desenho bem bonito, tá bom? Façam tudo aí com bastante atenção e até a próxima aula.